lá a Dane Sheila Sherlock, que nos mostra que a encefalopatia hepática era mais do que aquilo que se dizia antes, como hepática. Ela nos coloca o termo, passa por Kohn, que nos mostrou a classificação que nós utilizamos até hoje, e vai vindo com alguns mais modernos, até que eu coloquei aqui o Bajaj, que tem uma importância aí, muito relevante no estudo atual da encefalopatia. Tudo isso passando por quem falou da lactulose e por quem nos trouxe informações sobre a rifaximina. O fato é que é uma história bastante longa, essa associação encefalopatia e fígado, e por incrível que pareça, nós ainda temos muita coisa para discutir, muitas dúvidas, e é uma área realmente fascinante. Nós sabemos que vários fatores contribuem para a encefalopatia, sem dúvida a amônia lá no centro, obviamente o nitrogênio, os shunts, a inflamação portal, mas há muito mais do que isso colaborando para a encefalopatia hepática. E dito isso, vamos tentar agora organizar um pouco os comentários para que a gente possa seguir nessa atividade. Eu vou dividir essa aula em três partes: descobertas na patogênese e suas implicações clínicas, o tratamento da encefalopatia agora, em 2021, e um último que seria algo como a exploração de novas ideias e de novas estratégias terapêuticas. Vamos lá, então. Descobertas na patogênese e suas implicações clínicas. A gente tem que começar do básico, dizendo aquilo que é sempre importante repisar, que a encefalopatia hepática não é algo que ocorra num paciente cirrótico, e isso é assim mesmo, o cirrótico tem encefalopatia. Não, isso significa que esse cirrótico tem um fígado que está muito comprometido. E nós partimos lá do nitrogênio da dieta, chegando ao intestino grosso, absorção de amônia, amônia sendo ofertada ao fígado, mas nós não podemos esquecer que é a produção de amônia no intestino delgado, por ação da glutaminase, que pega, então, a glutamina que nutriu o enterócito e a cinde em glutamato e amônia. Essa amônia é também absorvida e ela representa 50% do pool de amônia que vai chegar até o fígado, e o fígado vai se virar com a amônia através do ciclo da ureia e vai conseguir excretar. O problema todo é quando nós temos o cirrótico. No cirrótico, esse metabolismo está gravemente comprometido, não só pela presença dos shunts portosistêmicos, que faz com que essa amônia não atravesse os hepatócitos, e naquela amônia que atravessa os hepatócitos, vai encontrar hepatócitos que estão comprometidos na sua função, e com isso, ao invés de nós termos a formação de ureia ao final de tudo, nós temos ureia, mas também a grande formação de amônia, ou não formação, a não detoxificação de amônia, que então será ofertada até o cérebro. Essa figura é uma figura de um estudo agora de 2019, que eu gosto bastante, porque ela nos mostra um pouco isso que foi dito agora. O normal, a absorção de amônia lá no intestino, vejam aqui essa seta grossa formando ureia, a passagem pelos hepatócitos perivenulares, onde nós temos aí a ação da glutaminossintetase, também detoxificando esta amônia, e com isso está tudo resolvido. E olhem aqui no cirrótico, onde nós temos a amônia, essa seta bem fininha para a formação de ureia através dos hepatócitos periportais, também mais fina em relação à metabolização pela glutaminossintetase, e olhem essa seta enorme levando amônia para o cérebro. Isso, obviamente, não pode dar coisa boa, e efetivamente não dá. O excesso de amônia ele leva à astrocitose Alzheimer tipo 2, essa é a lesão característica da encefalopatia hepática. Ela nada mais é do que o edema astrocitário relacionado a alterações provocadas pela amônia em relação à
realmente a provocar o excesso de líquido dentro da célula, e isso vai fazer com que nós tenhamos esse edema. Não só a amônia, a gente sabe disso, a amônia sozinha muitas vezes não vai conseguir fazer essa situação, nós precisamos ter algumas coisas associadas, e essas coisas associadas algumas vezes são as citocinas pró-inflamatórias e a hiponatremia. Isso faz com que a gente não utilize na prática clínica a amônia como marcador, porque nós podemos ter um indivíduo com ao mesmo nível de amônia, não se correlaciona com a intensidade da síndrome em indivíduos diferentes na dependência desses fatores associados. Bom, essas são publicações mais ou menos já mais recentes, que nos mostram, sim, ali a lesão típica, né? Onde nós temos aqui o edema astrocitário e aqui a marcação por imunistoquímica, mostrando no astrócito essas alterações, e isso nós não vemos na prática, obviamente, ninguém sai fazendo biópsia de tecido cerebral em pacientes com encefalopatia, mas isso serve para testar, sim, a alteração que ocorre em estudos experimentais. Mas há mais que amônia na gênese da encefalopatia. Nós sabemos, há uma série de questões associadas à encefalopatia. Eu saliento aqui algumas delas: a formação de neuroesteroides, que vão ser responsáveis por mais depressão do sistema nervoso central, as questões associadas à inflamação, ao estresse oxidativo, que vão provocar mais alterações ainda do cérebro. A amônia, ela acaba induzindo uma neuroinflamação, e também essas alturas velha e boa e completamente ainda desconhecida microbiota, que a gente pensa que conhece, mas na verdade nós temos aí uma leve ideia do que a microbiota pode provocar nesses pacientes, e já é uma ideia que nos leva a consequências bastante graves. Bom, a microbiota, ela tem um papel central na encefalopatia. Esse é um trabalho de 2020 que mostra de uma forma muito interessante a alteração da microbiota desde o fígado saudável até o fígado com acute chronic liver failure, mostrando que a progressão da cirrose está associada a alterações do microbioma, aqui no caso mostrando a diminuição da diversidade bacteriana, que é uma forma de estimarmos a disbiose intestinal. E vejam que aqui, do saudável até o paciente com acute chronic liver failure, há uma piora, e aqui mostrando o indivíduo cirrótico que interna e sobrevive, tendo uma diversidade maior do que o indivíduo cirrótico que interna e morre. Isso é bastante importante. Esse é um trabalho nosso com o grupo da USP, da professora Cláudia Oliveira, e também o grupo do professor Bajaj, publicado esse ano na Clinical Gastroenterology Hepatology, em que nós avaliamos microbiota, dieta e hospitalizações e comparamos brasileiros com americanos, e nós encontramos a nossa população brasileira aqui melhor no sentido de microbiota do que a população americana, e mostramos nas duas populações que há uma associação entre microbiota, dieta e hospitalização, e essa hospitalização, algumas das vezes, provocada por encefalopatia hepática. Há alguns genes de resistência a antibióticos na encefalopatia, isso foi descrito também agora em 2021 pelo grupo do professor Bajaj, que mostra que nós temos genes de resistência a antibióticos na microbiota do cirrótico, e que isso é um preditor independente de uma série de complicações, dentre elas a encefalopatia também. Mais recentemente ainda, o mesmo grupo do professor Bajaj mostra que há uma relação também com virulência. Aqui eles avaliaram a virulência das bactérias, não somente a sua diferença. E o que ele demonstrou, comparando aqui em laranja os descompensados e no que eles chamaram de púrpura compensados, olhem a diferença naqueles descompensados da virulência de determinadas bactérias. Isso nos mostra que, sim, a disbiose da microbiota é algo extremamente importante em relação à encefalopatia.
Bom, todas essas alterações descritas levam, do ponto de vista clínico, aquilo que nós estamos acostumados. A encefalopatia hepática, classificada aqui pela velha classificação de Westhaven, que nos mostra lá os estágios diversos, estágio 1, 2, 3, 4, com a gravidade do comprometimento neurológico sendo progressiva, e isso é claro, característico, clássico, todos nós sabemos, e muitas vezes até temos a ideia de que o coma hepático, o coma induzido pela encefalopatia hepática é algo ok, porque hoje o paciente está assim, amanhã ele está no estágio 1, daqui a pouco ele não tem nada. Isso leva a uma crença de que todas as alterações provocadas pela encefalopatia são reversíveis. E eu já saliento que, infelizmente, elas não são. Algumas coisas têm sido vistas mais recentemente em relação à encefalopatia. Uma delas é publicada agora em 2021, mostrando anormalidades no corpo caloso de indivíduos com encefalopatia, que diminui a conectividade entre os hemisférios, e isso pode estar associado à diminuição de coordenação e de capacidade cognitiva nesses indivíduos. Uma outra, e aqui desconfigurou um pouco, eu peço perdão, uma alteração que também vem sendo descrita mais recentemente são as alterações de ácidos biliares na encefalopatia hepática, alterações na homeostase do colesterol, que pode levar a algumas alterações de humor e de capacidade de memória e alterações na locomoção. Diga-se de passagem, essas alterações elas são descritas já há algum tempo e talvez sejam aquelas pelas quais nós menos fazemos coisas. Nós deixamos elas ali de lado. Muitas vezes as alterações ácidos biliares estão perdidas no meio de alguma figura que fala da fisiopatologia da encefalopatia hepática e ainda é algo negligenciado e eu imagino que no futuro não seja mais. Algo muito interessante, isso foi publicado agora pela Shawcross, Deborah Shawcross, que mostra alguns mecanismos em comum entre encefalopatia hepática e depressão. E, de novo, o intestino voltando a ter algo muito importante relacionado a isso. Vejam que as alterações que levam à inflamação, tanto central como periférica, são as mesmas que ocorrem na encefalopatia e na depressão. E, nesse trabalho, ela coloca algumas coisas que podem representar áreas de intersecção entre essas duas condições clínicas, como a apatia, a baixa concentração, a ansiedade, por aí vai, até mostrando alterações de movimento, confusão e fadiga. Essa é uma associação bastante interessante, até porque muitas vezes nossos pacientes têm causas de doença hepática que, per se, podem provocar alterações de psiquiátricas, como, por exemplo, a hepatite C, e eu não preciso nem dizer aqui o álcool. Algo que merece ser discutido, que é a glutaminossintetase e a possibilidade de nós termos uma redução na glicose cerebral. Eu falei no início que a amônia chega lá no cérebro, ela é ofertada ao cérebro, e o cérebro, se vocês sabem, não tem ciclo da ureia. Então, o cérebro vai se virar com essa amônia através da glutaminossintetase, em que ele pega glutamato, junta a amônia para formar glutamina, e com isso tentar detoxificar essa amônia que está lá. O grande problema é que o glutamato ele se esgota, e o cérebro, para continuar fazendo essa metabolização, ele usa a glicose para formar glutamato. E com isso nós podemos ter, então, a diminuição da glicose no cérebro, e isso pode explicar sequelas pós-transplante que costumam, algumas vezes, ocorrer em pacientes com encefalopatia de repetição ou encefalopatia persistente. E há aí algo muito interessante que tem sido descrito cada vez mais nos últimos anos, que são as alterações de movimento em pacientes cirróticos. Desde alterações oculares, como, por exemplo, nistagmo,
tremor não flapping, por exemplo, tremor de intenção, próprias manifestações parkinsonianas, a bradicinesia e espasmos musculares, eles vêm sendo cada vez mais descritos e têm chamado atenção em alguns casos. Há uma descrição que não é realmente nova, é lá de 2000, do grupo da professora Weissenborn, que mostra que a dopamina também está associada a esses riscos de alterações motoras na encefalopatia hepática. Graduação, você tem que botar sua faixinha aqui, atual. Perdão? Bom, vamos seguir. E ela mostra que a dopamina pode estar implicada nessas situações, nessas alterações motoras, e a gente raramente fala de dopamina em pacientes com encefalopatia. Falamos, sim, e muito da tal deposição de manganês nos gânglios da base. Esse é um trabalho publicado pelo Márcio Dias, o grupo do Einstein, que mostra, eu gostei muito das figuras, ele mostra aqui o pré-transplante e o pós-transplante, mostrando a melhora de alterações no pós-transplante, no entanto, mostrando que algumas alterações lá neuroquímicas se mantêm no período pós-transplante. E nós não sabemos muito o que fazer com o manganês nessa situação. Bom, dito isso, vamos ver o que nós fazemos com a encefalopatia agora em 2021. Os alvos terapêuticos que nós temos são, obviamente, a hiperamonemia, que está na dependência do conteúdo nitrogenado dos cólons, o metabolismo da amônia, de algumas alterações, como eu comentei, a produção de amônia no delgado, não comentei a produção de amônia nos rins, que ocorre na dependência da hipertensão portal, e as alterações da musculatura do cirrótico. Mas há muito mais do que hiperamonemia. A inflamação sistêmica, a hipertensão portal, que nesse momento da encefalopatia muitas vezes está aumentada, a neuroinflamação, o sistema endocannabinoide, que essa vai ser a única vez que eu vou falar sobre ele nessa aula e que realmente ele anda par e passo com tudo que ocorre no óxido nítrico e nós sabemos isso e não fazemos nada, isso para não falar do selênio, do manganês e até da dopamina. Hoje, o nosso alvo é hiperamonemia e mais, é a hiperamonemia apenas com conteúdo nitrogenado nos cólons. E isso talvez seja um problema. Os alvos terapêuticos, em termos de tratamento, essa é uma publicação agora de 2020, que eu recomendo muito, que nos diz o que fazer em relação a essa doença, confirmando a doença, obviamente aquelas questões, se o paciente precisa ser admitido a CTI ou não, e aí vem as questões relacionadas ao tratamento, tirar fator precipitante sempre, porque nós temos uma doença multifatorial e que a gente entende pouco, então identificar e retirar o fator precipitante é algo primordial, e o tratamento específico, o tratamento padrão, lá com lactulose e rifaximina. E a minha pergunta é, só isso? Nós temos várias rotas na patogênese da síndrome que, sem dúvida nenhuma, não são cobertas pelo tratamento atual. Então, eu ouso dizer que, na verdade, o nosso tratamento, embora ele possa ser considerado bem-sucedido, talvez ele o seja mais bem-sucedido pela remoção dos fatores desencadeantes. Aqui as evidências no tratamento, obviamente nós temos rifaximina e lactulose como as drogas com maior evidência. Há uma recomendação agora de nós abandonarmos esses outros antibióticos, neomicina e metronidazol, no tratamento da encefalopatia. Se eu for falar hoje de alguma novidade, a grande novidade no Brasil é a rifaximina, que foi lançado o ano passado em nosso país. É um antibiótico oral de amplo espectro, atua em bactérias gram-negativas, positivas, aeróbicas, anaeróbicas, tem um baixo risco de resistência, uma vez que tem mínima absorção, e é uma droga que não necessita ajuste para função hepática ou renal e tem efeitos benéficos a longo prazo. E talvez a rifaximina ela seja uma forma de nós tratarmos um pouco além do metabolismo da amônia ou da absorção de amônia no intestino, uma vez que ela, diminuindo PAMPs, ela reduz a inflamação sistêmica e talvez aí
comece o nosso tratamento a ter algum outro braço fora daquilo que está ligado só ao intestino. Esse é o estudo pivotal da rifaximina na encefalopatia, rifaximina comparada a placebo, e a questão aqui era a prevenção de um novo episódio de encefalopatia, e vocês sabem que foi bem sucedido e que nós temos, desde então, 2010, esse estudo publicado no New England, nos dizendo: devemos usar rifaximina para prevenir um novo episódio. Rifaximina versus placebo, mas eu poderia ler rifaximina mais lactulose versus placebo mais lactulose, uma vez que em ambos os grupos havia a maioria dos pacientes utilizando lactulose. Vários estudos foram publicados desde então, eu resumo esses estudos nessa última meta-análise publicada, agora em 2021, que nos fala que a rifaximina é útil não só para a prevenção da encefalopatia, como também para a resolução da encefalopatia clínica e a resolução de algo que eu não comentei ainda, que é a encefalopatia mínima. A rifaximina, por outro lado, ela diminui a inflamação sistêmica, como já dito, e diminuindo a inflamação sistêmica, ela tem a possibilidade de fazer alguns outros efeitos, como, por exemplo, melhorar a hemodinâmica sistêmica, talvez com isso auxiliar na melhora da função renal, no menor risco de síndrome hepatorenal, na diminuição da inflamação hepática e no risco de peritonite bacteriana espontânea. Talvez a gente esteja querendo demais de uma droga, mas que ela tem potencial para isso, ela tem. No entanto, uma publicação agora de 2021 na Hepatology nos diz: está ok utilizar rifaximina para prevenir a recorrência da encefalopatia, para tratamento da encefalopatia hepática mínima, ou a encoberta, aquele nome que junta a mínima com a encefalopatia grau 1 de Westhaven, e no tratamento dos episódios de encefalopatia crônica. Para o resto, nós precisamos de mais estudos. Então, vamos com calma, a rifaximina é interessante, mas talvez a gente esteja esperando dela mais do que ela possa nos dar. Bom, seguindo no tratamento 2021, lactulose continua aí firme e forte. E nós temos um dogma de hepatologia, que é o indivíduo evacuar 2 a 3 evacuações pastosas ao dia. E esse estudo é um estudo interessante e muito bem publicado no Clinical Gastroenterology Hepatology, que nos diz: olha, nós não temos certeza disso. O impacto na performance cognitiva é incerto. O número de evacuações talvez não se correlacione com a melhora clínica. Então, abre aí uma avenida para que nós possamos, ao menos, discutir essa questão, se nós temos que insistir com essas 2 a 3 evacuações pastosas ao dia. O mesmo grupo, eu saliento que é um grupo do professor Bajaj, publica no American Journal of Gastroenterology um estudo para agradar hepatologistas e gastroenterologistas, porque traz para encefalopatia a velha escala de Bristol, né? A escala que nos mostra lá do tipo 1 até o tipo 7, com representação aqui pelo desenho de como é que são as fezes, né? E diz que, treinando esse estudo, eles treinaram 112 pacientes em relação à escala de Bristol e disseram para eles que eles deviam evacuar 2 a 3 evacuações ao dia, almejando Bristol 3 ou 4. Vejam que não era querer fezes muito... querer fezes diarreicas, né? Ou fezes muito amolecidas. E, com isso, eles treinaram os pacientes e notaram que aqueles pacientes que passaram a utilizar a escala de Bristol, eles tiveram menos complicação por qualquer causa, ou por encefalopatia. E sugerem que o uso da escala de Bristol pode ser útil, está na moda agora, né, o tratamento personalizado, então poderia ser uma arma na personalização do tratamento da encefalopatia. Eu trago isso como uma curiosidade, mas não deixa de ser interessante, muito bem publicado, um estudo que fala de escala de Bristol. Bom, seguindo nessa questão de evacuação, nós temos o polietileno glicol como uma possibilidade, ele vem sendo discutido naqueles pacientes que não toleram, por um motivo A, B ou C, a lactulose, e essa meta-análise
ela diz que uma dose única diária de polietileno glicol, doses variadas, vias variadas, é útil em melhorar o score ESA em pacientes com encefalopatia hepática. Só que a meta-análise ela parte de estudos com muitos problemas e eu acredito que ainda esse assunto não esteja resolvido. Há algumas questões que nós podemos, sim, lançar a mão agora e em 2021, como a embolização de shunts na encefalopatia hepática persistente, aqueles indivíduos que têm aqui percentual de shunts portosistêmicos espontâneos, que vai aumentando à medida que a doença hepática piora, o MELD aumenta, o child fica pior, e naqueles pacientes, então, que fazem a embolização, eles têm uma evolução melhor. Da mesma maneira, a redução de calibre na encefalopatia pós-TIPS, o indivíduo fez TIPS, tem lá sua encefalopatia, podemos reduzir esse calibre e, com isso, nós vamos diminuir o roubo do sangue que deixa de chegar até o fígado e podemos melhorar a encefalopatia. Mas há um trabalho interessante, publicado agora também em 2021, que nos diz que talvez nós devamos utilizar a rifaximina na prevenção da encefalopatia pós-TIPS. Foi um ensaio clínico randomizado duplo cego, controlado com placebo, quase 200 pacientes, e a profilaxia com rifaximina 14 dias antes do TIPS e até 168 dias após foi bem sucedida. Eu não posso deixar de falar na encefalopatia mínima. A encefalopatia mínima é aquela que cursa sem qualquer sintoma e que o indivíduo vai ter o seu diagnóstico por testes psicométricos. Esta é uma meta-análise publicada em 2020, que inclui o nosso estudo publicado em 2014 sobre o tratamento da encefalopatia mínima e conclui, resumidamente, que no tratamento da encefalopatia hepática mínima, rifaximina e lactulose são as melhores opções, e na prevenção de um novo episódio de encefalopatia clínica, LOLA seria útil. Bom, vamos para a última parte, onde nós vamos falar um pouco sobre novas ideias e novas estratégias, e aqui eu trago alguns novos caminhos no tratamento da encefalopatia, desde antibióticos antibactérias produtoras de urease, até o uso de probióticos modificados, scavengers de amônia como LOPA, a velha albumina, os esteroides na modulação do sistema nervoso central, o transplante de microbiota fecal e drogas com ação na dopamina. Eu vou comentar alguns deles, não todos, porque não haveria tempo, e eu trago alguns que me chamam mais atenção. Um deles é essa possibilidade de utilizar uma bactéria modificada, a E. coli Nisli 1917, que consome amônia. Imagina, se coloca uma bactéria que consome amônia no intestino, que coisa espetacular. E aqui mostra a comparação dessa bactéria, aqui a concentração de amônia, aqui no animal que recebeu o veículo e aqui aquele que recebeu essa bactéria, e realmente o uso foi bem tolerado, foi interessante, mas isso é estudo em animal. Suporta uma avaliação clínica subsequente, mas temos que ir com cuidado. Talvez a droga mais interessante dos últimos tempos é a golexanolona, que é a primeira droga a atuar no cérebro. É uma droga que atua nos neuroesteroides, ela diminui esse tono GABAérgico associado à amônia e à inflamação, né? Porque há um aumento de produção de alopregnanolona e, com isso, nós vamos ter esse tono GABAérgico importante, e essa droga é uma droga que impede isso. Foi um estudo de fase 2, publicado no Journal of Hepatology, testando doses diferentes, e a droga é bem tolerada, parece ter efeitos positivos. Talvez a gente esteja conseguindo atuar no cérebro nos próximos anos. Transplante fecal também deve ser comentado. Há estudos que são, em geral, do professor Bajaj, que mostram que o transplante fecal ele pode ser útil. Cuidado, que nós estamos com estudos muito iniciais,
temos uma ideia de que ele seja seguro e bem tolerado, o que não é pouco no indivíduo cirrótico com encefalopatia, com seu intestino completamente aberto à translocação. Só o fato de ser seguro já nos dá aí um alento para o futuro. Algumas novidades do ISO e a SLD desse ano, eu já saliento que não são muitas. Do ISO, provavelmente a maior novidade foi a discussão do parto, então agora nós vamos ter parto no tratamento da encefalopatia hepática, parto querendo dizer essa obliteração transvenosa retrógrada assistida por esse sistema, e aqui veja, interessante, pré-parto, como é que era a amônia, pós-parto, como é que era a amônia, houve uma redução da amônia, os indivíduos conseguiram ter uma melhora clínica, aqui atestado, do pré-parto para o pós-parto, o aumento de albumina, e houve uma diminuição da incidência de encefalopatia. Então, isso aqui, certamente, para aqueles pacientes que têm os shunts portosistêmicos espontâneos que já foram discutidos. No ASLD teve mais coisas. No ASLD teve mais coisas, mas coisas muito, digamos, muito complexas. Uma delas é esse estudo do Bajaj, que é interessantíssimo, que ele diz assim, olha, cirrose envolve comportamento aditivo. Olha aí, de novo, nós chegando perto da psiquiatria, porque álcool, vírus C e doença hepática gordurosa não alcoólica estão muitas vezes relacionados a comportamentos aditivos. Aqui não preciso dizer a quem, aqui a comida e aqui muitas vezes a droga. E ele nota nesse estudo bastante interessante que há uma assinatura metagenômica distinta da microbiota intestinal em pacientes com doenças decorrentes da adição, em comparação a outras etiologias, quando avaliados para encefalopatia mínima. De prático, nada, mas que é interessante, isso é. Um outro estudo mostra uma associação entre encefalopatia hepática e hiponatremia, a maior mortalidade de pacientes cirróticos. Então, vejam, número absurdo, 309 mil internações por cirrose, dependência se o paciente tinha hiponatremia e encefalopatia juntas, hiponatremia isolada, encefalopatia isolada ou sem essas duas complicações, aqueles pacientes que tinham ambas evoluíam pior. Eu coloquei aqui, não é a SLD nem ISO, mas é o Congresso da Sociedade Brasileira de Hepatologia, o estudo do Leonardo Schiavon, que ganhou o prêmio de melhor estudo clínico nesse nosso congresso, e que avaliou encefalopatia hepática coberta ou encoberta, mínima mais grau 1 na internação de pacientes cirróticos e notou que os pacientes que internavam assim evoluíam pior do que aqueles que internavam sem encefalopatia. Aqui é um estudo de microbiota, de transplante de microbiota que não é do Bajaj. E nisso é interessante, porque é interessante que nós tenhamos outros grupos avaliando. E aqui esse estudo tem algo que é muito peculiar a ele, que é o fato que foram 10 pacientes com encefalopatia prévia que receberam doação de 5 doadores diferentes. Cada doador doou para 1 a 3 pacientes ao dia. O transplante de fezes foi feito em cápsulas, 5 vezes em 3 semanas, e a melhora que eles queriam aqui era melhor em teste psicométrico. Mas o que eles mostraram? Que a resposta depende do doador e do receptor. Algumas vezes, o mesmo receptor recebendo de um doador diferente tinha uma evolução distinta, e isso nos traz mais problema aí para microbiota. Esse é um estudo do Bajaj agora, avaliando 220 pacientes, em que ele correlacionou algo muito interessante, encefalopatia hepática e aquilo que a gente sabe que está junto com a encefalopatia hepática, que é a fragilidade. E essas duas questões correlacionam-se a menor capacidade funcional em cirróticos. E, para encerrar, eu trago um estudo, que é um estudo do grupo do professor Sarin, que não é nem do Congresso americano, nem do europeu, mas que traz uma intervenção inédita.
que é o uso de bromocriptina no parkinsonismo hepático. Então, eram pacientes cirróticos com parkinsonismo hepático, obviamente excluída aqui doença de Wilson. Para isso, os pacientes teriam que ter 2 de 3 tremor, bradicinesia ou rigidez, mais uma ressonância de encéfalo que mostrasse lá o hipersinal. Em geral, os pacientes que apresentavam essa alteração, vejam que foram só 4,9 de 1.016 pacientes, eram pacientes mais idosos, que tinham encefalopatia persistente e shunts possistêmicos, e eles, então, utilizaram bromocriptina ou placebo, e o desfecho principal era a resposta completa ou parcial a esse score que eu fui apresentado a ele, e houve, sim, uma melhora naqueles pacientes que receberam bromocriptina, interessante, com redução dos níveis de amônia, mas sem redução de manganês. Assim, encerrando, a encefalopatia hepática é comum, é grave, ela sinaliza um importante comprometimento hepático. Não olhem isso, eu falo especificamente para residentes, não olhem para a encefalopatia hepática achando que é mais um cirrótico com encefalopatia. Esse é um cirrótico que está à beira de uma evolução muito negativa nos próximos meses. A amônia ainda é central na patogênese e no tratamento, mas novas rotas patogênicas estão sendo investigadas, novos achados clínicos estão sendo discutidos e tem muita opção terapêutica em estudo no momento, certamente, eu espero que sim, a gente vai ter uma revolução nos próximos anos. Eu paro por aqui, agradeço a atenção de vocês e eu sei que tem aí um caso interessante, uma possibilidade de discussão na sequência. Mário, muito obrigado. Em nome do Grupo de Fígado, te agradeço muito.